Saudações, caríssimos estudantes. Estamos aqui para resolver mais uma questãozinha do Enem de 2021. Ó, repetitivo inclusive, né? Essas questões que envolvem a parte de ótica, ondas, elas são recorrentes no Enem e vocês vão ver que assim, essa questão particularmente, ela envolve até um pouco de interpretação e acredito eu que vocês não vão ter grandes dificuldades, né? Na verdade, é aquele entendimento. A gente tem que entender o que o INEP, né, a banca do Enem está passando para a gente, interpretar de forma gráfica, né? O Enem gosta muito disso e é o que acontece nessa questão, e depois achar a nossa resposta. Dito isso, deixa eu só traçar aqui uma observação. A nossa missão aqui juntos, é óbvio, né, é facilitar o seu aprendizado de alguma forma. Né? Então, você está estudando, óbvio, provavelmente o seu objetivo é entrar numa faculdade, né, pelo menos eu estou pressupondo. Né? Tudo bem que tem alguns concursos públicos também que utilizam o Enem, não sei nem se ainda é constante, mas havia essa possibilidade. Mas repara que eu estou pegando o Enem porque, a princípio, a gente consegue varrer uma grande parte da matéria. Então, você, meu amigo, que está estudando de repente para a Polícia Rodoviária Federal, você, minha amiga, que está estudando de repente para faculdade, né, alguma faculdade mais regional, enfim, você, meu amigo, que está estudando de repente para o Instituto Militar de Engenharia, o IME, ou para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, cara, a ideia é que a gente vai varrer tudo, né? E aí, como é que vai acontecer daqui para frente? A gente está terminando de resolver, na verdade, terminando não, está na metade, né? De resolver a questão de 2000, as questões de 2021 do Enem. A ideia é que a gente vá voltar para 2020, 2019. Acredito que chegue a 2018. Façamos a de 2022, que vai acontecer em breve, né? E, enfim, dependendo do momento que você está assistindo o vídeo, de repente já até aconteceu. E depois disso a gente vai começar a atacar vestibulares mais comuns e concursos mais comuns, né? Então, por exemplo, como eu disse, né? Uma prova da PRF, de repente uma prova, por exemplo, para o Instituto Militar de Engenharia, uma prova, enfim, Unicamp, FUVEST, né? A ideia é essa, é a gente expandir. Um NB me veio aqui a cabeça agora. Então, a ideia é a gente começar a atacar e montar um grande banco de dados para ajudar os alunos de maneira geral, cara. Tanto do nono ano ali, né, que já começa a ver física, como primeiro, segundo, terceiro ano, e a galera que está prestando algum tipo de concurso, né, enfim, para vestibular, para concurso público, ou qualquer coisa que vale. Então, a gente montar esse grande banco para ajudar as pessoas, né? Espero aí que vocês, enfim, participem. Se quiser, né, se achar que é pertinente, comente alguma coisa, né? E sempre pensando na ideia, galera. Vamos tentar sempre ajudar o próximo, né? Acho que a motivação de criação desse canal, de fato, é essa ideia de ajudar. Então, se a gente puder ali passar algum tipo de conhecimento, ajudar uma pessoa que de repente não tem muitas condições, né, de repente pagar um cursinho ou algo do tipo, né, assistindo aqui no YouTube de maneira gratuita, né? A princípio, tudo bem que não é 100% gratuito, porque vai depender da existência da internet. Então, mas assim, se a gente conseguir ajudar de repente uma pessoa que seja a conseguir lograr êxito em algum objetivo desse, cara, a gente já está mudando uma vida e é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de fato que as pessoas, poxa, melhorem, né? Que se todo mundo melhorar, cara, não tenham dúvida, a sociedade como um todo vai estar excelente. A gente vai conseguir fazer esse improvement, né? Essa grande melhora. Tranquilo, queridos? Então, dito isso, vamos ver a nossa questãozinha. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, e aí entenda caducas como mais velhas, né, ou desgastadas de alguma forma, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho alaranjado. Ele passa para a gente o gráfico do espectro de absorção, né? E a ideia ali, queridos, não sei se vocês percebem, mas a clorofila, né? Ela tem um pico de absorção ali entre o 400 e o 500, vamos chutar ali um 450, alguma coisa assim. Né? Depois tem outro pico um pouco menor, mas ainda existe ali um pouco maior que 600, então vamos chutar ali um 630, algo do tipo. Né? E no caso da antocianina, repara que tá ali tem um pico meio próximo do 500, um pouquinho maior que o 500, né? E aí isso vai ao encontro do que foi dito no enunciado, né? De fato, ele fala pra gente que na questão da clorofila, ó,
Tá lá no segundo parágrafo do enunciado, tá, gente? Clorofila absorve a radiação solar azul e vermelho. Aí a gente vê, ó, pico da clorofila, 400 e alto ali. 400 e alto, aí você olha, né? Dentro aqui, ó, desse pontinho aqui, ó, 400 e alto. Vê se vocês enxergam, tá aqui. 400 e alto tá aqui, né? Por aqui, ó. 480. Então, quando ele fala aqui pra gente da questão do azul, né? Ele tá falando exatamente desse trechinho aqui, ó. 400 e alto. Ele tá pegando o, verde, o azulzinho ali. E depois do vermelho, ó, 600 e pouquinho aqui, ó. 600 e alguma coisa, 630, alguma coisa nessa região, ó. Tá aqui, né? Esse pedacinho aqui. Então, ele está absorvendo tanto o azul quanto o vermelho, né? A ideia aqui, então, galera, é a gente começar a sacar, então, beleza. Então, como é que isso está acontecendo e por que eu enxergo verde, né? Ele já meio que explicou, mas vamos aprofundar um pouquinho. Então, voltemos aqui, ó. Se a gente pegar lá a folha verdinha, pelo que ele fala para a gente, é porque a gente está com bastante clorofila, né? É mais ou menos essa a ideia. E como é que funciona? Bom, a gente tem lá a folhinha que a gente está enxergando verde, né? Mas por que a gente enxerga verde? Por que a gente enxerga a cor da forma como a gente enxerga? Ó, queridos, aqui nessa casa da clorofila, para simplificar, eu vou traçar aquele método RGB, né? Red, Green, Blue, né? Que é muito usado assim em entrada de televisão, esse tipo de coisa. Então, ó, Red, tá lá o vermelhinho, pô, gastando no inglês, hein, gente? Green e Blue, né? Lembrando que, a princípio, né, a junção dessas cores geraria o branco, né? E, na verdade, quase todas as cores, ou todas as cores, você pode gerar parte delas gerando, né? Deixando uma cor mais forte, a vermelho mais forte, as outras duas mais opacas, ou qualquer coisa que o valha, você consegue ir produzindo as cores. Bom, esse é o ponto. Galera, se a gente está enxergando verde, é porque esse verdinho aqui, na verdade, eu acho que está na cor azul, ó. Vamos pegar o verdinho. Ó, esse verdinho aqui está batendo aqui e está refletindo, né? E aí está indo em direção aos nossos olhos, né? Imagina que aqui tem. Caraca, desenho muito, hein? Ó, ó o cíliozinho, né? E o olhinho ali, observando, né? Então, beleza, tá lá observando o verde. Ah, mas Carlos, o que aconteceu ali com as outras cores, né? O que aconteceu com o vermelho e com o azul? Galera, o vermelho, quando chega aqui, conforme o próprio enunciado falou, ó, é absorvido. Né? Tá aqui, ó. E do vermelho, né? Ó, absorve a reação, a radiação, perdão, do azul e do vermelho. Então tá sendo absorvido aqui o vermelhinho. O azulzinho, mesma coisa, está sendo absorvido aqui, ó, bateu, ficou por aqui. O único que está refletindo é de fato o verde. Por isso que a gente, então, enxerga, né, a folha a princípio, quando está rica em clorofila, com a cor verde. É essa a ideia. Tranquilo? Bom, dito isso, vamos para o próximo passo, né? Ele fala para gente que a antocianina absorve luz desde o azul até o verde. E aqui já fica maneiro da gente perceber o seguinte, ó. Quando ele fala absorvem luz, presta atenção, hein, gente? Ó, do azul até o verde, ele está falando para gente que a antocianina ela está absorvendo esse pedaço aqui, ó, azul até o verde, ó, esse pedaço. E só que ele fala para a gente depois que a antocianina ela vai aparecer com as cores complementares, ou seja, vermelho e alaranjado. Como assim, cara? O que seriam as cores complementares? Presta atenção, gente. A cor complementar é aquela que, nesse disco aqui, aparece oposto, né, ao que está representado aqui. Então, ó, vermelho alaranjado. É isso aqui, ó. Vê se foi, gente. Tranquilo? Então, deu para sacar o que ele está dizendo para a gente nessa segunda parte da questão? Ele simplesmente está falando que, ó, nesse caso, você pode usar esse disco de cores complementares. E de repente você se pergunta, né, mas calma aí, Carlos, por que eu não pude usar antes? Né? E de fato você até poderia, queridos, mas o problema é que no caso da clorofila, ele está absorvendo, ó, o azul que está de um lado e o vermelho que está de outro. Né? Então você teria que, na verdade, fazer uma análise dos espectros. Né? Não é tão simples assim, acredite. É um pouco mais complicado. Agora, já nesse segundo caso, fica bem tranquilo e aí, de fato, o examinador dá a intenção do que ele quer fazer. Né? Então, aqui, queridos, de fato, a gente já começa a sacar o que significa esse negócio de cor complementar, enfim, o que seja. Bom, dito isso, vamos ver se a gente consegue chegar, então, né, nessa relação final aqui. Ele dá aqui a fonte, né, tal, vida, universo, patati patatá, e manda, ó, em qual faixa do espectro visível
os carotenos absorvem majoritariamente. Galera, minha reta ficou um horror, né? Vou até apagar aqui, coisa horrível. Mas enfim, é isso aqui. Acho que é mais fácil a gente mandar o sublinhadão, né? Vou mandar aqui um azulzão, ó. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? É, Carlos, mas o que que a gente sabe desse caroteno aí? Olha lá em cima, gente, ó. Patati patatá. Nas folhas caducas, a produção diminui, permitindo outros pigmentos como caroteno, como caroteno de coloração amarelo alaranjado. Pô, galera, ele está falando então que o que a gente enxerga é o amarelo alaranjado, né? Caraca, como é? Se a gente está enxergando o amarelo, perdão, alaranjado, queridos, vê se vocês enxergam, ó. Amarelo alaranjado, esse espectro está aqui. Ó, é o que a gente está enxergando. Só que a gente enxerga aquilo que reflete. Então a gente está refletindo esse pedacinho. Pô, você está refletindo esse pedaço, gente? Lembra que a gente conversou agora, né? Significa dizer que o que está sendo absorvido é o conjunto complementar. Ó, é esse conjuntinho aqui. Entenderam, gente? Por que, que então ele dá todo esse contexto? Por que, que ele fala ali da antocianina? Na verdade, ele falou da antocianina para a gente entender como é que funciona essa questão da cor complementar, né? Depois, ele passa para a gente o caso do caroteno. E aí, no caso do caroteno, você consegue descobrir, né? Opa, calma aí, se está refletindo isso aqui, se eu estou enxergando isso aqui, é porque esse pedaço aqui, ó, está sendo absorvido. E é justamente isso que ele pergunta, né? Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Galera, majoritariamente, ó, violeta azul, nesse pedaço aqui. Então vamos procurar. Ah, já é a letra A, olha que coisa boa. Tranquilo, gente? Então, ó, de novo, né? O que a gente aprende com essa relação da antocianina é a relação das cores complementares, né? Lembra que ele comentou ali, se eles absorvem azul até o verde, quer dizer, esse pedaço de cá de baixo, né, inclinadinho embaixo, significa que ele vai estar refletindo, né, o vermelho alaranjado. E isso aí é o caso que ele dá pra gente. Por isso que eu estou dizendo, que eu comentei no começo da questão, que de repente para resolver você conseguiria nem lembrar tanto de física, de fato para clorofila era um pouco mais necessário, você tem um conhecimento um pouquinho maior, mas para o caso ali da antocianina e depois, né, para o caroteno, você conseguia montar essa relação. Cara, então tem que pegar a galera que é diametralmente oposta, né, nesse disco de cores complementares. Tranquilo, queridos? Questão muito boa. É lógico que ela não cai exatamente igual sempre, mas esse conjunto, essa ideia, essa interpretação, ela, cara, parece bastante, tá, queridos? E mais uma vez, lembrem-se que a gente vai varrer todas as questões do Enem, a gente vai voltar ainda no tempo, vai fazer as questões desse ano e posteriormente vamos começar a resolver questões aí de IME, ITA, Unicamp, FUVEST. Cara, a gente vai varrer tudo que puder e vai manter esse banco de dados o mais atualizado quanto possível aí para vocês poderem estudar bastante. Beleza, queridos? Agradeço muito a atenção. Mais uma vez aí, né, não esmoreçam, mantenham-se constantes nos seus objetivos. Tenho certeza que vocês vão alcançá-los. Tranquilo? Então, ó, estudem e até breve.